Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido pelas nossas telespectadoras, porque ele é o sonho de consumo de muitas, aliás, muitos também. A gente vai falar de blefaroplastia, que é conhecida como cirurgia das pálpebras. E esse é um procedimento cirúrgico usado para tratar o excesso de pele das pálpebras. Às vezes a gente fica até com a visão prejudicada, de tanto que às vezes a pálpebra fica caidinha, né? Nesse procedimento, o cirurgião remove o excesso de pele e, em alguns casos, a parte das bolsinhas de gordura também. E é uma cirurgia que tem duas finalidades. Como eu disse, às vezes prejudica a visão, tem a finalidade funcional. E aí, nesses pacientes onde o excesso de tecido cai sobre os cílios, sobre os olhos, causa essa sensação de peso, cansaço e pode atrapalhar a visão. Mas, principalmente, as pessoas procuram por conta da estética, né? E hoje a gente vai falar do quanto é uma experiência e é uma cirurgia que agrada e que faz sucesso, porque ela de fato causa um rejuvenescimento facial. E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma senhora especialista, uma oftalmologista, médica oftalmologista, cirurgiã, doutora Natália Zampar, que está aqui, queridíssima. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Uma médica linda, né? Obrigada. Muito bom te receber. Vamos sentar aqui, doutora, para a gente conversar então sobre a blefaroplastia. Como eu disse, as nossas meninas e meninos em casa, eles sonham com essa cirurgia, né? É uma cirurgia que, assim, ressignifica o olhar, né? Eu falo para os meus pacientes. Os pacientes entram, às vezes, não se reconhecem mais no espelho, não se lembram mais de como que é olhar e se enxergar. E depois da cirurgia muda tanta coisa na vida, melhora a profissão, melhora a autoestima, melhora casamento. Olha que legal. Melhora a visão. Olha, isso é bom muito demais, bacana, né? É muito legal. E a gente normalmente pensa assim, puxa, mas eu vou fazer uma cirurgia plástica na oftalmologista? Explica pra mim. Olha, as vantagens, né? Porque oftalmologista... puxando sardinha, né, pra minha área, pra minha especialidade, o oftalmologista, ele tem uma mão muito leve para esse tipo de cirurgia. A gente está acostumado a lidar com microcirurgias, cirurgias em microscópio. Então, um ponto é muito delicado, a forma como a gente consegue manejar. Eu falo que, assim, cirurgia de blefaroplastia não é só cortar e tirar a pele, é esculpir o olhar. Então, o oftalmologista, ele tem uma visão de como que a gente vai manter a função do piscar, não tirar a pele demais, a gente tem que ser muito cuidadoso. Em como que a gente vai reposicionar o tendão para que a pálpebra não fique frouxa, para que o olho não fique arredondado. Então, esse cuidado, esse olhar, eu acho que o oftalmologista é a pessoa mais indicada para isso, né? Olha que maravilha. Eu vou falar para vocês, eu sou super transparente aqui, vocês sabem que eu já fiz minha blefaroplastia, foi uma das cirurgias que eu mais amei ter feito. E muito interessante que só depois que eu fiz, que eu comparando um olhar antes e depois que eu falei, eu precisava ter feito mesmo, né? Porque a pele ficava caidinha. Quando eu olhava pra cima, tinha até dificuldade de enxergar. Então faz uma diferença muito grande, né? Você se olha no espelho e se vê mais jovem, mais exposta. Parece que você tá mais alegre, tira o cansaço, dá a sensação, quer dizer, você consegue transparecer aquilo que você carrega no coração. Os olhos, a gente fala que é a janela da alma, né? E é engraçado que a mensagem que os olhos passam, se um paciente tem excesso de bolsa, o paciente vai parecer cansado, triste muitas vezes. Imagina você, um CEO de uma empresa, ter aquele aspecto cansado, ou uma mulher que tem uma sobrancelha caidinha. Como que isso vai? Que imagem que isso vai passar para os funcionários? Ou imagine uma terapeuta que, por exemplo, quer fazer um fox eye, elevar muito o olhar, vai passar uma sensação de agressividade. Como que ela vai acolher o paciente dela? Então, os olhos, eles comunicam realmente muita informação e a gente precisa olhar para o paciente, entender a história, a profissão, o que ele é, para oferecer o resultado mais adequado para ele, né? Perfeito. Aliás, você tocou num ponto interessante. As pessoas, elas começam a apelar para um excesso até da toxina botulínica para levantar o olhar achando que isso vai solucionar. E às vezes elas ficam mesmo com uma expressão esquisita, né? De ficar assim... agressivo, né? Um olhar agressivo. A gente tem visto, inclusive, tá rodando na internet, muito antes e depois de uma celebridade que tirou um pouco dos exageros que ela tinha colocado e deu uma suavizada na expressão, porque suaviza. Hoje em dia as pessoas estão buscando uma beleza mais natural, né? Por conta de fazer blefaroplastia, os meus pacientes acabam também procurando para rejuvenescimento facial, harmonização facial. E é o que eu falo, naturalidade, eu acho que é a moda que veio para ficar.
Antigamente estava todo mundo com o mesmo rosto, né? Tudo muito exagerado, muito preenchido, bocão. Hoje em dia as pessoas querem algo mais natural. E é por isso que está entrando a medicina regenerativa aí, que vai entrar com tudo, né? Já temos lá também. Eu acho que é o futuro, é isso, é naturalidade, a pessoa se enxergar, se ver melhor, porém se reconhecer. Perfeito. Né? E eu vou falar para vocês, nada como a gente ter uma médica atualizada em tudo que existe de mais moderno, mas também com senso estético apurado. A gente vê a doutora Natália Zampar tão linda, com senso muito estético apurado, obrigada. então a gente sabe que pode Obrigada. confiar. Mas a gente tem antes e depois. Temos A gente vai mostrar aqui alguns trabalhos da doutora Natália. Esse é uma atitude ok para vocês médicos, quando a gente vai a uma consulta, pedir para o médico mostrar antes e depois? Então, a gente tem os pacientes que autorizam mostrar as fotos e outros que não se sentem confortáveis. Mas a gente como paciente, pode pedir para o médico pra ver? Claro, você tem que conhecer o nosso trabalho. Antigamente, a gente tinha aquelas questões de CRM de não poder postar em redes sociais. Isso já mudou. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas dentro do consultório, os pacientes que autorizam, tem pacientes que gostam, falam, doutora, pode mostrar o meu caso, eu posso ajudar uma outra pessoa. Então, a gente separa aqueles casos que esse eu posso mostrar, esse o paciente quer sigilo, mas é totalmente permitido pedir, precisa conhecer, Maravilha. né? E eu concordo, e é muito bacana a gente poder Vamos ver lá. antes e depois. Olha só, essa paciente é uma paciente super jovem, né? Super bonita. E ela tinha um excesso de bolsas de gordura que deixava ela com o olhar muito cansado. Um excesso muito discreto na pálpebra superior e um olho bem grande, um olho, né, comunicativo. Ela é da área da comunicação. Então, tirei as bolsas de gordura, olha a diferença, como ela rejuvenesceu. Impressionante, da leveza, Né? Da leveza. até a olheira fica mais clara. Fica. Né? A cirurgia, ela não trata a coloração de olheira, mas assim, só de tirar a bolsa, já clareia. É, porque faz uma sombra ali Faz também. sombra. Né? Doutora Natália, essa cirurgia ela é feita de que forma? Existem várias formas. No caso dessa paciente, eu fiz via transconjuntival. Eu não deixei cicatriz na pálpebra de baixo. Eu fiz o corte por dentro da pálpebra e removi a bolsa de gordura. Tem um cortezinho, mas ninguém vê. Interno. Do lado de Interno. dentro, isso cicatriz. Então, não tem cicatriz na pálpebra inferior dela. Perfeito. Depois de quanto tempo a pessoa já tem o resultado? Normalmente, a gente costuma falar 6 meses, mas esse caso dela, acredito que seja uns 3 meses após a cirurgia. É rápido. Ela começa a ter vida normal, ela precisa se afastar das atividades? Ou Eu não? peço 48 horas em casa. E se o paciente trabalha em home office ou atividades que não exijam, por exemplo, manipulação de plantas ou poeiras, 2, 3 dias já pode voltar, respeitando as compressas. Perfeito. É rápido. Sabe que eu fiz a minha blefaroplastia numa sexta-feira e na segunda-feira eu tava aqui, né, gente? Ah lá. De óculos. Pra Pois eu ninguém vou se contar uma assustar. coisa pra você, tá? Mas- Eu estava na sua cirurgia. Você tava na minha cirurgia? Ai, que coisa boa da mão aqui. Ai, obrigada, coisa boa. Aí, então você sabe Eu ia te exatamente contar como nos foi. bastidores. Olha, que legal. E foi incrível, Ano né? retrasado, não foi? Foi ano retrasado. E eu voltei a trabalhar na segunda-feira. Tava ótimo. É, porque eu acho que o que é bom a gente precisa propagar mesmo. Sim. É, me fez muito bem ter feito a cirurgia, isso é muito bom. Vamos lá, próxima foto, é essa. Essa paciente também, paciente super jovem, linda, né? E o olhar cansado, um olhar triste, esgotado. Bolsas de gordura, paciente, ela tem 40 anos, super jovem. Super jovem. Tiramos as bolsas de gordura, olha como abriu o olhar. Esse já fizemos com a tecnologia do laser de CO2, né? Como é que funciona? O laser de CO2, ele corta a pele e, de certa forma, ele já cauteriza essa pele. Então, o paciente sangra menos, fica menos inchado. Ah, o A corte na recuperação pálpebra muito mais é com rápida. laser CO2? É com laser de CO2. Olha que interessante. Então, é muito mais rápida a recuperação. Eu não sabia que o laser de CO2 fazia esse corte. Faz porque o a gente corte. tá acostumado a ouvir que ele trata a pele, né? Trata também. A gente aproveita que está com laser lá, troca a ponteira e a gente faz o resurfacing facial para o paciente, que é esse tratamento de pele após a cirurgia. Mas a gente cortando, utilizando o calor do laser para cortar a pele, ele corta e já cauteriza. Então não sangra tanto, a recuperação é muito mais rápida. Que maravilha. Isso muito é questão bom. de menos de um mês de cirurgia, ela já estava assim. E no super caso, bem. ela também foi por dentro. O dela também fiz por dentro, não deixei cicatriz por fora. Perfeito. Deixa eu ver a próxima foto, a gente vai aprendendo tudo aqui. Às vezes você Aprendendo tá com essa tudo. bolsa nos olhos, super incomodada. Homens, eu sei que vocês têm um medo de ficar com cara de quem fez plástica, né? Mas
para os homens tirar essa bolsa já dá uma leveza, não é? Muito. Até tem muitos homens, eles são mais tímidos, mais medrosos, porque eles têm medo de fugir do natural. Ficar com o olho aberto, ou ficar com o olho muito, eles falam, é esbugalhado que eles falam, né? Não vai ficar com o meu olho. E eles têm medo também dos colegas perceberem. Dá para ser feito com naturalidade. Dá para deixar natural. Isso é que é muito legal, né? E eu acho que vocês merecem, sabe? A gente se cuida e faz tão bem para a autoestima da gente. E somos iguais, homens e mulheres. Vocês também têm uma autoestima aí que merece estar bem elevada, né? Exato. Não só mulher, né? Homem também tem que se cuidar. Perfeito. Agora, esse caso aqui é até parecido com o meu, porque é a pálpebra superior que estava já bem caidinha. Essa paciente é uma querida, é um doce. Olha só, eu fiz superior e inferior. Ela tinha um excesso de bolsa de gordura que, na época, até suspeitei de excesso de preenchedor em região de olheira. Aí fizemos um ultrassom dermatológico, ela tinha sim preenchimento, tiramos, né, o preenchedor, mas ela permaneceu com esse excesso de bolsa. Aí fizemos a remoção. Ela, em poucos meses também, olha a diferença do olhar, como abriu, como agora ela fala, doutora, agora eu posso usar meu gatinho. Ela adora usar o gatinho. Porque assim, com esse formato de olho, até para fazer a maquiagem é complicado. É difícil. Porque vai maquiar aqui a pálpebra inferior, aqui a pálpebra, como é que chama esse pedaço? Superior, borra, né? Aí Borra o côncavo. abriu, borrou tudo. Borrava rímel, o gatinho, não aparecia o gatinho, borrava o rímel, não aparecia uma sombra no côncavo, agora aparece. Sutil, né? Sutil. Ela rejuvenesceu, assim, 10 anos brincando. Com certeza. Com a cirurgia. E me conta uma coisa, a cicatriz, ela fica escondidinha. A cicatriz de bléfaro, a gente tenta disfarçar nas dobras naturais dos nossos olhos. Então, o paciente com o olho aberto não dá pra ver. Com o passar do tempo, mesmo de olhos fechados, por fato da pele ser muito fina, ela fica praticamente imperceptível. Exato. A minha tem 2 anos, já não dá pra ver. mais. Não dá pra ver. Muito bom isso, muito legal. E de olho aberto, assim, com poucos dias, o paciente já não diz que operou. É bem discreto. Perfeito. No caso dessa cirurgia, que você trabalhou a parte de cima e de baixo. Isso, de cima e de baixo. Como é que é o processo de pós-cirúrgico? O pós-operatório, eu falo que é muito individualizado. Pacientes que são mais inflamados, às vezes tende a ficar um pouco mais inchado, a recuperação um pouco mais lenta, o que mesmo assim é rápido, tá? Mesmo assim é poucos dias. O paciente fica roxo, o paciente fica inchadinho, mas compressa gelada, de hora em hora, isso eu falo que é inegociável, a compressa gelada é muito importante. Em questão de 1 semana, 2 semanas, o paciente já está muito bem, inclusive para atividades sociais. Perfeito. No caso dessa que fez o corte superior também é feito com CO2? O corte é feito com laser de CO2, a gente faz o corte e, assim, em pacientes que têm a pele, às vezes, mais pigmentada, que a gente fala que é um fototipo mais alto, 4, 5, né? Esses pacientes, eles podem manchar com o corte a laser. Então, agora já tem um novo parâmetro do laser de CO2 que a gente consegue fazer o corte sem manchar a pele desse paciente, que é a pele mais morena, né? Mas nesses casos, se a gente está na dúvida, a gente faz o corte com a lâmina, mas tirar a pele já é feito com CO2. Você lembra se o meu corte foi feito com CO2 ou lâmina? O seu foi na lâmina. Na lâmina, na porque lâmina. eu fiz depois o CO2 aqui embaixo, né? Mas então foi na lâmina. Foi na lâmina. Tá vendo? Só tô sabendo disso agora. Porque a doutora Natália veio aqui como um presente pra gente. Um presente pra mim. Olha que maravilha aprender sobre a blefaroplastia. Mas você fez o laser de CO2, eu lembro disso. Eu lembro também que eu fiquei com aqueles pontinhos pretinhos, né? Mas não fiz um rosto todo, foi só daqui pra cima. Queria ter feito tudo. Isso aí deixa com a gente que a gente faz. Gente, coisa boa a gente poder se cuidar, prazer. né? É muito bom saber que a medicina evoluiu de tal forma que hoje a gente tem aí toda a chance de se sentir bem com a gente mesmo. E com naturalidade, que eu acho que esse é o mais importante, né? A gente se reconhecer no espelho, não uma versão toda diferente da gente, né? Perfeito. Doutora Natália, vou abrir para as perguntas. Claro, vamos lá. E aí lá. você que está em casa, capricha, pode mandar bastante pergunta lá no Vida Melhor Oficial, que eu volto para a gente ouvir as respostas, tá bom? Com a doutora Natália, falando de blefaroplastia. Olha, você que já mandou a pergunta, segura aí para a resposta, tá? Eu tenho uma curiosidade, não é bem uma pergunta. Quem mais recorre à cirurgia de blefaroplastia? É a partir de uma determinada idade ou pessoas jovens já podem precisar de uma blefaroplastia? Não tem idade. Não tem idade. Tem indicação. Tem pacientes jovens que sofrem com fator de tempo, fatores genéticos. Se incomoda,
Se tem indicação, pode fazer independente da idade. Acho que a paciente mais jovem que eu operei tinha 27 anos e ela tinha indicação, ela tinha excesso de pele, borrava a maquiagem, esteticamente incomodava. Como também já teve pacientes, doutora, eu tenho pele. Eu falei, não, você não tem pele, você não precisa operar, é o formato do seu olho, vamos acompanhando. Tem das dois tipos, mas não tem idade, é indicação. Perfeito. A Gil Valentina está perguntando a dor no pós-operatório da cirurgia. Utilizam anestesia durante a cirurgia geral ou local? Não dói, é uma cirurgia indolor, você pode dizer, né? Não dói nada. A gente sempre prescreve para o paciente uma Novalgina, uma dipirona, caso tenha dor, mas normalmente os pacientes não precisam tomar, é bem tranquilo. Em relação à anestesia, o paciente, no meu caso, eu costumo fazer com sedação, uma sedação leve, igual endoscopia. O paciente dorme durante o procedimento, acordou, toma um lanchinho e vai para casa. Perfeito. Bem tranquilo. E já com gelo. Já com eu gelo. Fiquei com aquele óculos de gelo o tempo inteiro fazendo gelo para voltar a trabalhar. Mas também. É isso que a recuperação é fundamental para a recuperação, é o gelo. Perfeito. Obrigada, Gil, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é do Alberto Wesker. Existe uma idade ideal para operar as pálpebras? Quanto tempo dura uma blefaroplastia? Ela tem que durar, assim, o envelhecimento é contínuo, né? Mas pelo menos uns 10 anos aí dura. Tem pacientes que duram mais e outros com fatores de estresse. Às vezes o paciente que é tabagista, que não tem hábitos de vida saudáveis, às vezes pode durar um pouco menos, mas uma média é 10 anos. Tá, e existe uma idade ideal para operar as pálpebras? Não tem idade, é indicação mesmo. O paciente Antigamente tem a gente pele... ouvia muito falar assim, faz a cirurgia o quanto antes para não ter que fazer nada muito drástico lá na frente, mas hoje muita coisa mudou, né? Muito mudou, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia rápida, né? Relativamente rápida, segura. Então, por exemplo, o caso da minha mãe já fez 3 vezes a blefaroplastia. É mesmo? Também, gente, como a filha assim, né? Não fui eu que operei, eu ainda não era especialista na época. Olha, ela já fez 3 vezes. E se precisar, vamos fazer de novo, e tudo né? bem? Fica bom? Fica bom, o resultado é ótimo. Assim, claro, é mais difícil porque tem mais fibrose e tudo, mas é o que eu falei, hoje em dia, nas mãos certas, com um bom profissional, dá tudo certo. Quem, por exemplo, fez uma blefaroplastia e não gostou do resultado, pode refazer? Pode refazer. A gente tem complicações em blefaroplastia, né? Às vezes a gente pega algumas no consultório. Então, cada paciente, de acordo com cada complicação, a gente precisa ter uma abordagem diferente. Então, porque teve aquele cantor famoso aconteceu. Que ficou com o olho aberto assim, né? Ele teve uma retração palpebral, né? E assim, acontece às vezes do próprio organismo do paciente, mas aí a gente tem que ter condições de contornar isso e resolver o problema do paciente, né? Tem que resolver. Então a própria pele pode retrair. Pode. Não significa que foi o médico que errou. Tem os dois fatores, às vezes pode ter tirado pele demais, pode ter cauterizado demais, como também o organismo do paciente pode ter colaborado para que houvesse processo de retração, né? Eu me lembro que quando eu finalizou, né, meu processo da cirurgia e tal, aí eu falei pro meu médico, eu falei, mas eu queria que tivesse tirado todas essas marcas aqui, tivesse deixado esticado assim. Aí ele falou, não dá pra deixar esticado, senão seu olho ia ficar aberto, né? Pele de pálpebra inferior, é melhor, eu sempre falo isso pros meus pacientes, é melhor sobrar do que faltar. Tem que ter pele para olhar para cima, para abrir a boca, né, para mascar um chiclete, sem que essa pálpebra desça, né? Então, o mínimo é mais. Depois, tem tratamentos de pele. Faz fios de PDO para estímulo de colágeno. Hoje a gente tem bioestimuladores que a gente pode usar para melhorar ruguinhas finas. Tem tecnologias que a gente pode associar. Então, a gente tem tratamento para as ruguinhas, para as marquinhas de pele depois. Mas pele tem que estar lá. Viu? Então é para você que de repente fica aí querendo loucuras. Não né? pode. Deixa o médico decidir. Confiar no médico é o melhor caminho, não é, doutora Natália? É importante. Muito bem, vamos lá. Se tiver próxima pergunta aqui já prontinha, coloca para mim. Olha lá, Christian Campos. A mãe de uma amiga minha realizou essa cirurgia. É normal as pálpebras ficarem muito inchadas após a cirurgia? E por quanto tempo persiste o inchaço? Hoje em dia, com as tecnologias do laser de CO2, a gente também faz uma misturinha no anestésico que diminui o inchaço, já tem anti-inflamatório nesse anestésico. Só que tem pacientes que são mais inflamados e já aconteceu comigo também, com alguns pacientes meus, de incharem demais. Pode acontecer. Gelo, anti-inflamatório e paciência, é tempo. Agora né? você vê, né? O paciente se preparar para uma cirurgia também é importante. É importante. A alimentação, É exercício importante. físico.
saúde sempre tem que estar em primeiro lugar. Não adianta a gente fazer uma cirurgia linda e o paciente com o organismo inflamado. Eu falo, pacientes tabagistas precisam parar de fumar antes da cirurgia, porque senão tem mais risco de necrose, tem mais risco de complicações na cicatriz. Então, a gente é uma cirurgia estética, a gente consegue se programar, né? Gente, aliás, parar de fumar, todo mundo precisa, viu? Começa a observar você, mulher que é vaidosa, que se gosta. Começa a observar aqui o código de barras da mulherada que fuma, os dentes amarelos, né? Vai desmistificando aquela ideia que a indústria do cigarro colocou na sua cabeça que era bonito, porque não é bonito, não. Não é mesmo? Nada bonito. Obrigada, Christian, pela sua pergunta, tá? Vamos lá, Keila Jarvas. Ouvi falar de um tipo de cirurgia nas pálpebras inferiores que não deixa cicatriz. Que cirurgia é essa? Então, desses casos que eu mostrei, a gente faz o corte, né, para poder acionar as bolsas de gordura pela parte interna da pálpebra. No entanto, não é para todos, tá? Pacientes que têm muita pele, a gente precisa fazer uma incisão também, bem rente à margem dos cílios, para pentear esse excesso de pele e poder tirar. Porque não adianta a gente tirar todo o volume de bolsas e fica aquele excesso de pele aparente. Então, se o paciente é mais jovem, tem pouca pele, a gente consegue fazer tudo por dentro e não deixar cicatriz nenhuma, que é o caso do que eu mostrei para você. Agora, se o paciente tem muito excesso, aí precisa tirar. Aí fica um cortezinho bem pequenininho. Que também fica imperceptível. Fica imperceptível. Né? Agora, se a pessoa quiser mudar o olhar, por exemplo, tem gente que quer ter um olhar mais assim, mais baixinho. Isso tudo é possível nessa mesma cirurgia? É possível, embora eu sempre converse muito, isso é uma postura minha, tá? Eu não gosto de mudar a fisionomia de paciente, porque o que é moda hoje não é moda daqui a 10 anos. Né? Antigamente era a sobrancelha fininha, e aí todo mundo deixava a sobrancelha fina, hoje em dia não se usa mais. Aí veio a época da micropigmentação, sobrancelha grossa, marcada, hoje não se usa mais. Mudar o formato do olho é algo definitivo. Então a gente precisa conversar muito com o paciente. Agora, o paciente tem uma alteração, uma assimetria muito importante, algo que de fato a gente vê que esteticamente incomoda, aí a gente consegue contornar, consegue amenizar. Perfeito. Olha, você viu os trabalhos dela? Maravilhosa. Muito obrigada. Para você, muito doutora obrigada. Natália Zampar. Prazer. Ela é médica, oftalmologista, especialista em cirurgia plástica ocular, rejuvenescimento facial e medicina regenerativa. Isso. Qualquer hora a gente vai falar só de medicina regenerativa. Ai, vamos, eu adoro falar sobre isso. Então tá bom. Ela tá no Pálpebras Perfeitas, lá no Instagram. Pálpebras Perfeitas. Você quer ter pálpebras perfeitas? Siga a doutora Natália. E para marcar uma consulta, uma avaliação, 11 9 4447 9077. 11 9 4447 9077. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, maravilhosa. Obrigada. Volte sempre, tá bom? Com certeza. Você vê que coisa boa, né? A gente ter médicos tão comprometidos com a gente.